Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Único. Aquele teu momento do dia para dar aquela provocadinha básica de você cancelar as reuniões e tentar reposicionar certas ações que você faz. Meu papel é esse, meu papel é te provocar, te mostrar que o mercado ele é muito mais abundante do que as pessoas nos contam. A diferença é saber ocupar os espaços certos. E hoje eu vou trazer um assunto que para mim é um assunto que eu sou apaixonado, eu tento ler dentro do possível tudo e tentar fazer analogias, tentar fazer projeções de tudo o que acontece. Obviamente que nem tudo que eu faço eu acerto, mas ao exercitar a mente pensando sempre assim, eu me antecipo a muita tendência, eu consigo identificar muitos padrões, mas principalmente eu consigo entender como melhor servir as pessoas às quais eu quero servir. E isso tem a ver com o que eu chamo de o terceiro movimento, ou é um conceito de você estar olhando. Eu assisti uma vez uma palestra de um autor. Ele escreveu um livro chamado Rogue Waves, são ondas gigantes e tal. E ele mostra muito da estratégia de como você vence a primeira grande onda, né? Você não chegar na espuma, né? Muitas vezes. E o terceiro movimento é isso, ele te mostra, é você analisar o que está por trás de certos movimentos de mercado, o que está por trás de certas decisões. E eu vou fazer alguns posicionamentos bem polêmicos aqui, tá? Bem polêmicos. O primeiro que eu quero começar é te perguntando, se você parasse para pensar hoje, e a gente faz pouco essa pergunta, o que levou o Qatar a investir R$1 trilhão para hospedar uma Copa do Mundo? O motivo do qual todo mundo comenta, do porquê o Qatar foi escolhido, eu acho que todo mundo comenta e já sabe por quê. Mas eu te faço uma pergunta, por que eles investiram isso? O que eles querem ganhar? Não tem resposta errada, tá, pessoal? Então, muitas pessoas pensam, para melhorar a imagem no Ocidente, é para eles melhorarem o marketing e aumentar turismo, para eles trazerem investidores, para a cultura deles ser mais disseminada. Tudo tá certo, acho que tudo é válido. Mas para voltar R$1 trilhão não é bem assim, não. O que está por trás de uma Copa do Mundo é o apelo de que tudo que a gente conhece mais, a gente tem mais empatia. E o objetivo do Qatar foi se proteger. Como assim? Se você ler um pouco, falar um pouco, pesquisar um pouco sobre geopolítica, etc., ao menos informação que chegou para mim de um professor japonês, e ele me colocou que os xiitas, né, do Irã e os sunitas da Arábia Saudita, de uma certa forma fazem uma pressão muito forte cultural no Qatar, que fica no meio dos dois. O Qatar é um país muito pequeno, tem pouco mais de 2 milhões de pessoas, sendo que só 350 mil são catares, o resto tudo são estrangeiros que estão lá, predominantemente como força de obra, né, mão de obra pura. Então imagina, qualquer guerra que tiver, qualquer tentativa de invasão, no segundo país mais rico do planeta, eles têm a segunda maior reserva de gás natural do planeta. O dinheiro que tem nas terras do Qatar é absurdo. Isso faz com que todo mundo ali do lado talvez diga, e se eu dar uma ocupadinha aqui? E essa pressão começou a aumentar nos últimos tempos, e o que o Qatar fez? Cara, a única forma de eu ganhar empatia global é fazer uma Copa do Mundo. E no momento que ele anuncia a Copa, ele já meio que se protege, porque o Qatar, todo mundo vai pesquisar o Qatar, já começa a conhecer o Qatar, e aí tem Copa, tudo. Então nesse período todo o Qatar ganhou a mente das pessoas. É difícil alguém nunca ter escutado a palavra Qatar. É muito difícil você não saber nem sequer onde é o Qatar mais, porque você já aprendeu. E isso traz empatia pra gente, traz uma empatia muito grande. Então o que acontece? Isso foi uma forma de se defender, porque mesmo com todo o dinheiro do mundo, com 300 mil cidadãos, eles não têm como se proteger de ninguém. Então eles fizeram essa abordagem de empatia, obviamente com N correlações de parcerias globais, para evitar esse tipo de coisa. Bush, tu tá viajando. Pois é. Qual foi o último país que fez Copa antes do Qatar? Rússia, né? E para pensar se você não conhece mais da Rússia do que a Ucrânia. Para pensar que a tua empatia já não é relativamente diferente nesse caso da invasão da Ucrânia. Entende onde eu quero chegar? Se você parar para pensar, isso é super importante. A ponto da Arábia Saudita investir agora bilhões no futebol e já ter comprado, vamos chamar assim, a Copa do Mundo, sei lá, daqui a 8 anos, 10 anos, para se fazer lá. É um jogo de longo, é um jogo de cauda longa, um jogo bem jogado. A vida é assim. Se você parar para pensar, sempre foi poder. Isso é um exemplo de você olhar as coisas. Outro exemplo de você olhar as coisas é por que o Google, por exemplo, investe tanto dinheiro em carro elétrico, em carro autônomo. O nome do projeto é Waymo, W-A-Y-M-O, Waymo. Por que eles investem tanto nisso? Porque eles acham que tem muito dinheiro nesse mercado? Não. É porque a fonte de receita do Google é pelo tempo que a gente está na internet. E se eu conseguir tirar das pessoas 1 hora que seja por dia dirigindo, entrega um celular na mão delas, o que elas vão fazer? Elas vão usar mais internet e, por consequência, vão usar mais o monopolista do mercado, que é o Google. O Google é um grande monopólio, que está prestes a sofrer uma outra disrupção grande com a inteligência artificial, né? O fato fundamental é que aumentar o tempo de tela vai aumentar a receita do Google.
É por isso que eles estão fazendo isso. Por que a Amazon comprou a maior empresa de robôs domésticos do mundo, de limpeza, né? A iRobot? O que leva a Amazon, o maior varejista do planeta, com dinheiros assim para P&D absurdos, eles vão lá e gastam quase 2 bi de dólar comprando uma empresa de robôs que já vendeu muito robô, muito disseminado, não vende peça para manter o robô funcionando, ou seja, não é um produto que tem recorrência de receita. E para 2 bilhões para uma empresa que a marca é menos conhecida que a Amazon, para a Amazon lançar o Amazon Clean, foi inventado aqui, era muito mais barato. Ela criar o seu robô era muito mais barato. Mas por que ela comprou a iRobot? Por uma razão específica. Porque a iRobot tem os dados de milhões e milhões e milhões de residências que ela limpa com o robô automatizado. Porque ele automaticamente, no software que você aprovou no seu celular, ele coleta dados de planta da sua casa, a área que você mais suja, onde tem tapete, onde tem cadeira, ele consegue entender toda a tua planta. Ele consegue saber a metragem da tua casa, ele consegue saber quantas peças tem a tua casa, ele consegue saber o lugar que tu mais frequenta a tua casa, pela sujeira. E dizem que tem modelos que inclusive têm imagens 3D baseado em infravermelho. O que você acha disso? Você já tinha pensado nisso? Sem entrar muito em detalhes, tem empresa de cigarro comprando empresa de proteína no Brasil. Marca fantástica, sou fã da marca. Mas por que isso? Por que a empresa de cigarro está comprando isso? Porque ela tem distribuição. E ela já entendeu que com o passar dos anos vai ser mais difícil lutar para comercializar certas coisas que não fazem bem à saúde. Então ela vai investir justamente no extremo oposto. Porque se valorizar a saúde, o meu investimento aumenta. Se não valorizar, eu continuo ganhando dinheiro. Então ela dá um equilíbrio para o seu negócio. Essa é a jogada que está por trás. A jogada que fez a Coca-Cola ser um dos maiores distribuidores de água do mundo. Qual é a jogada que estava por trás? Será que não foi as narrativas de dizer que a água da torneira não era boa? Será que não foi educar o povo antes? A gente não enxerga isso quando vê uma notícia. Às vezes você vê que vendo notícias, para pensar o que quem está provendo essa notícia, o que essa notícia impacta no mercado. É uma coisa bem questionável. A narrativa que está por trás, ela tem muito a ver com o movimento de terceira onda. Esses dias saiu uma grande aquisição de 2 grandes empresas brasileiras e o pessoal tudo, nossa, os caras são arrojados. Não, realmente são. Realmente são empresários arrojados, muito competentes, construíram impérios. Mas tem um movimento de terceira onda aí atrás. Tem um movimento aí de terceiro pensamento, que é quando 2 empresas de capital aberto vão se unir, de uma certa forma mistura as cartas de novo, né? De uma certa forma, eu dificulto a visão do investidor no quesito da realidade e eu vendo a quesito da projeção de onde a gente vai chegar. Os papéis aumentam, a empresa ganha uma proteção e ganha principalmente um tempo. Então, às vezes, não estou dizendo que é sempre, as empresas fazem movimentos como esse para misturar as cartas. Então, olha quanta provocação eu estou te trazendo. Eu poderia chegar com muito mais provocações aqui. Podia te falar provocações do Elon Musk, podia fazer provocações do mercado brasileiro, de como é que o varejo se posiciona, como é que as empresas aéreas no Brasil se posicionam, como é que a rede hoteleira se posiciona, como é que o segmento de imóveis se posiciona, como é que as operações de venda se posicionam no terceiro movimento. Mas não cabe a mim entrar em tanto detalhe aqui, porque o meu papel é provocar, não é para dar uma aula por aqui. Então, obrigado pelo teu tempo. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, de seguir o canal, de deixar teus comentários, participar, poder ir no Instagram, eu faço questão de responder todo mundo. Exatamente porque a gente está aqui para se provocar. E eu também gosto de receber provocações e aprender com vocês. Então, estamos com o canal aberto. Obrigado pelo teu prestígio e a gente se vê no próximo episódio.